Glória a Jesus, aleluia, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos, membros da DCM, você também de outra igreja que não está tendo culto online agora, mas está ligado conosco, você que ainda não tem uma igreja e está passando aí pelo Face e está vendo a gente, fique conosco. Deus tem uma palavra para você, amém? Glória a Jesus. Está chamando pessoas, irmãos, principalmente os irmãos que são membros da DCM. Ligou, desligou e ligou. Hoje, terça-feira, é dia de culto, de ensino. Ele está desligando, vamos pegar outro. Pega aquele mesmo fio que eu usei lá. Passei outro. Pronto. Esse microfone aqui está em paz comigo aqui. Hoje seria dia de culto de ensino na DCM. Então, é importante ser ministrado pela palavra de Deus, amém? Eu queria, irmãos, compartilhar com vocês um assunto que veio ao meu coração sobre a importância da igreja de Cristo. E eu queria fazer uma palavra de reflexão baseada na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus traz alguma coisa sobre igreja, né? É interessante, e eu queria trazer essa reflexão para a sua vida. Já oramos, concordamos com esta oração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 13, os versículos 20 e 21. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Amém? Diz assim, posso ler? Você lê comigo? Acompanha? Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a qual seja glória para todo sempre. Amém. Paulo, o autor aos Hebreus, não se sabe quem escreveu. Paulo escreveu tanta carta que às vezes automaticamente já fala Paulo, né? O autor aos Hebreus aqui está concluindo a sua carta, e logo após dessa conclusão, gosto desse versículo, porque desde a época do pastor Sebastião Laurindo, quando era o pastor presidente dessa igreja, ele é pastor honorário desta igreja, fundador desta igreja, eles já recebiam os membros, novos membros, sejam pelo batismo, seja por carta de mudança, recebia com esse versículo, né? Esses dois versículos, e eu continuo recebendo com esses versículos, os novos membros. Às vezes recebo com outro, na maior parte das vezes eu recebo com esses versículos também. Porque o destinatário é a igreja, né? São os irmãos. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, falando para a igreja, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo,
a qual seja glória para todos sempre. Amém. Assim como não se sabe ao certo quem é o autor dessa carta, também não se sabe ao certo para que povo foi escrito, né? Há um consenso na história da igreja que tivesse sido escrito a judeus convertidos que residiam em Roma, mas isso é uma sugestão, né? Cristãos convertidos que residiam em Roma, mas é apenas uma sugestão. Ela é destinada a hebreus cristãos, hebreus que creram que Jesus é o seu Messias, né? Ou então seriam judeus cristãos, numa expressão hebraica, judeus messiânicos, né? Porque a palavra cristão é uma tradução da palavra Messias. Era a igreja, faziam parte da igreja, sob a direção dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, para que nós entendamos o contexto da igreja na carta aos Romanos, temos que entender como ele apresenta Jesus. Jesus é sumo sacerdote, Jesus é sumo pastor, Jesus é superior a Melquisedeque. Ou seja, a carta aos Hebreus, acima de tudo, quer mostrar aos judeus crentes em Jesus, a superioridade de Jesus, né? Tanto é que ele vai ali, se a gente fizer de uma forma devocional, a gente vai perceber essa superioridade de Cristo. Ele já começa assim, você, se puder deixar a tua Bíblia aberta na carta aos Hebreus, nós vamos passear no bom sentido da palavra, né? Vamos navegar na carta aos Hebreus. Então, logo no capítulo 1 é dito assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A carta aos Hebreus apresenta Cristo como assentado à direita da majestade nas alturas, ou seja, à destra de Deus Pai. Paulo, escrevendo aos Efésios, também afirma que Cristo está à destra de Deus Pai, né? Nós temos essa figura de majestade do Deus Pai e do Deus Filho lá na palavra de Deus. Somente o Deus Pai e o Deus Filho, né? Assentado à destra do Deus Pai, não é isso? Então, no versículo 8, afirma a divindade de Jesus, diz assim, mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, século de equidade é o século do teu reino. Então Jesus, ele aparece no primeiro capítulo, ele superior aos anjos, né? Ele é feito mais excelente que os anjos, porque ele é o resplendor da glória do Pai, ele é a expressa imagem do Pai, ou seja, o que se pode ver do Pai se vê no Filho, o Filho do Deus eterno. E outra coisa, o que eu acho interessante, ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós falou pelo Filho. Sabe o que o autor está dizendo? Deus no Antigo Testamento falou aos pais pelos profetas, mas agora na plenitude dos tempos. E quando foi a plenitude dos tempos? Foi a descoberta da tecnologia. Ela é uma coisa muito interessante. Eu estava pensando sozinho em casa, Paulo administrando por cartas, várias cartas, querendo fazer contato com a igreja, distante, às vezes preso, e ele não podia estar com os irmãos diretamente, ele escrevia. Se ele tivesse internet, com certeza. Irmãos, fica ligado que eu quero falar com vocês. Você concorda comigo? Eu tenho dúvida que Paulo falaria, se ele pudesse falar com uma igreja toda pela internet, ele falaria. Não tenho dúvida disso. Qual era o meio melhor que ele tinha na época? A carta. Ele escrevia a carta.
Ele fala assim: o meu coração está aí, eu queria estar aí com os irmãos, não é? Eram palavras de Paulo, não é? Então ele escrevia: faça chegar aos irmãos. Se Paulo tivesse essa oportunidade de fazer um contato online com os irmãos, ele faria, irmão. A pessoa falando direto com os irmãos, não é? Então não tenho dúvida disso. Agora preste atenção, sabe o que o autor está dizendo? Deus falou com o mundo mediante Jesus. Deus fala hoje, fala. O problema não está em Deus, está em nós. O problema não está em Cristo, está na igreja. As poucas vezes de manifestações sobrenaturais que temos, não é? A culpa não é do Senhor, não é do Espírito Santo, é nossa. É da nossa fé, é da nossa falta de fé, é da nossa falta de consagração. Mas a maneira mais plena e mais completa pela qual Deus falou aos homens foi mediante Jesus. Jesus é a maior prova da comunicação de Deus com os homens. Vou repetir: Jesus é a maior prova da comunicação de Deus com os homens. Deus falou com os homens mediante Jesus. É a expressa imagem do seu ser. Ele é o resplendor da glória do Pai. Nenhum outro Deus, porque não existe outro Deus, fez isso. O próprio Deus se humanizou e habitou entre nós. Jesus é a prova de que Deus fala conosco. Você nunca pode dizer: Deus não fala comigo. Jesus veio a este mundo. Jesus é a expressa imagem de Deus Pai. É isso que o autor está dizendo, não é isso? E ele continua falando hoje. Você crê que ele continua falando? Amém. Deus continua falando. E a manifestação de Jesus foi a prova disso. Aí no capítulo 1, não é isso? Jesus é superior aos anjos. Aí ele continua, né? No capítulo 3, Jesus é superior a Moisés. Aí ele vai mostrando a superioridade de Jesus. Depois, a partir do capítulo 4, 5, mostra a superioridade de Cristo com relação ao antigo sacerdócio, ao sacerdócio de Melquisedeque, né? Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Para quem Abraão pagou dízimo. Isso, mas fala que o sacerdócio de Cristo superior ao sacerdócio de Melquisedeque. Aí você vai lendo os capítulos 6, 7, 8, vai vendo a superioridade de Cristo com relação a toda a lei. Isso é importante porque ele está escrevendo aos judeus, né? Jesus superior aos anjos, Jesus superior a Moisés, Jesus superior a Melquisedeque. Você vai lendo que Jesus é superior a Abraão. Você vai lendo, vai ver que Jesus é superior a todo o sacerdócio veterotestamentário. Jesus é superior a isso tudo. E ele é sumo sacerdote e ele é o grande pastor das ovelhas. O elemento dessa aliança da igreja é a nova aliança. A igreja não pertence à antiga aliança. A antiga aliança apontava para a nova aliança. Nós somos o povo da nova aliança. Amém? Amém? Nós somos o povo da nova aliança. E que preço da nova aliança é essa? O texto base nos diz. Isso para você entender a importância da igreja. Olha o que o texto base nos diz. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno. Que tremendo. Tem versão que diz que pelo sangue da aliança eterna, né? A palavra aí, diateque, aliança, ou berit no hebraico, né? Aliança eterna. Que aliança eterna é essa? Foi a aliança feita pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? O Deus de paz que pelo sangue, olha que lindo, o Deus de paz que pelo sangue da aliança eterna, ou pelo sangue do pacto eterno. Interessante, ele foi revelado no novo, mas é eterno. Você entendeu isso? Por isso que a nova aliança é superior à antiga aliança. A antiga aliança veio como um tipo. A antiga aliança veio para apontar para a nova. Por isso que eu digo que antes de Gênesis 12,
existiu Gênesis 3. Gênesis 12, que é a chamada de Abraão, existiu por causa de Gênesis 3, que foi a promessa de Deus de enviar o Redentor da humanidade. Por isso que o sangue do pacto é eterno. Deus, para mostrar o sangue do pacto eterno, instituiu cordeiros, instituiu a antiga aliança, levantou Moisés, mas a nova aliança tem um pacto superior. A nova aliança tem um pacto eterno. E ele está falando isso para judeu. Ele está dizendo para judeu que eles estavam na lei, que era importante, mas apontava para o pacto eterno. E o pacto eterno é o pacto da nova aliança, no sangue de Jesus. O sangue de Cristo nos trouxe um pacto eterno e superior. Você crê nisso? Glória. O sangue da nova aliança, isso não está à toa. Ora, o Deus de paz pelo sangue do pacto eterno. No Cronos, Deus instituiu a antiga aliança, no sangue de animais. Mas o sangue do pacto eterno, ele é superior. Porque Cristo, aquele que foi morto antes da fundação do mundo, diz a Bíblia Sagrada. Que tem um texto que combina com isso, não é? Abra tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, do 19 ao 23. Hebreus, capítulo 10, 19 ao 23, que diz assim, Hebreus 10, a partir do 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, por que meio? Que meio? Pelo sangue de Jesus, aleluia, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, esse é Jesus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Veja a superioridade dessa nova aliança. Como que essa igreja é formada? Como ela começou? Ela começou na promessa do sangue do pacto eterno. E temos ousadia. Sabe o que isso significa? Que o acesso pelo sangue de Jesus nos dá ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. Judeu entendia isso, mas eles aprenderam, não aprenderam? Que lá dentro eles não podiam entrar, que somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar lá dentro, que se tivesse pecado, ninguém podia entrar lá para tirá-lo. Eles sabiam que podiam ficar no máximo no átrio. Mas olha o que o autor está dizendo para eles: tendo, pois, ousadia para entrarmos, não é no átrio, lugar santo já seria algo interessante, né? Mas ele fala mais: ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar. Isso é muito precioso. Escrever isso para judeu era precioso. Imagina naquela época: ousadia para entrarmos no Santíssimo, lá onde estava a Arca da Aliança, lá onde estava a Shekinah, lá que simbolizava a glória de Deus, a própria presença de Deus. Sabe por que o autor aos Hebreus está dizendo que o homem podia entrar lá no Santíssimo? Porque era pelo sangue do pacto eterno, o sangue do verbo eterno. Sabe por quê? Agora, quem tem sua vida em Jesus pode entrar no Santíssimo Lugar, porque a própria glória de Deus, porque o João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Essa glória estava lá no Santíssimo, lá no Santíssimo. A glória saiu lá do Santíssimo, passou pelo lugar santo, passou pelo átrio, e agora está caminhando nas ruas empoeiradas de Jerusalém. Essa glória está sendo tocada, essa glória está sendo vista, essa glória empoeirou o pé, essa glória teve uma coroa de espinhos. A glória saiu do Santíssimo Lugar e foi até o homem, e pelo sangue da nova aliança, agora nós temos ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. Com todo respeito, as pessoas dificultam muito o caminho para chegar até Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que o autor está dizendo?
Ei, o sangue do pacto eterno é tão perfeito, o sangue do pacto eterno é tão completo, que você já pode ir direto a Deus por esse sangue. Você já pode ir direto a Deus por meio do sumo sacerdote eterno. Não precisa falar para A, para falar para B, para pedir para D, para pedir para E. Não precisa ir para Paulo, para pedir para Pedro, para pedir para Maria, para pedir para João, para chegar até Deus. Não! Nós temos ousadia para entrar no Santíssimo Lugar. Glória! Vá direto a Deus. Quem dificulta o caminho está te enganando. Você tem direto acesso a Deus. Vá direto. Tendo ousadia para entrar no... isso é arrogância? Não, porque não é pelo meu mérito, é pelo sangue do pacto eterno. Aleluia. O sangue do pacto eterno me leva direto a Deus. Você crê nisso? Você pode digitar isso se quiser. O sangue do pacto eterno me leva direto a Deus. Tendo ousadia para entrar pelo sangue do pacto eterno. Sabe o que isso é chamado? E Hebreus fala isso, Apocalipse fala isso, sacerdócio universal dos crentes. Nós temos ousadia para entrar pelo sangue. Tem sacerdote, sacerdotisa de Cristo aí? Nesse sentido espiritual? Amém? Tendo ousadia, é o sacerdócio universal. Cristo fez uma obra completa. Cristo fez uma obra completa. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Eu gosto muito desse versículo. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, quem? Jesus, se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Glória a Deus. Duas informações muito importantes aqui. A primeira é que o autor aos Hebreus está dizendo que Deus pode salvar perfeitamente, e a palavra aqui no original tem o sentido de forma plena, completa. Deus pode salvar de forma completa os que por meio de Jesus se chegam a Deus. Ou seja, se eu me chegar a Deus por meio de Jesus, isso já é uma obra perfeita e completa. Ninguém pode negar isso. Por isso que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém? Então, queres chegar a Deus, vá por meio de Jesus. Queres chegar a Jesus, vá direto a Ele. Vá direto. Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele pode salvar perfeitamente. Deus pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Ainda diz assim, vivendo para interceder por eles. Jesus ressuscitou, nós lembramos no domingo, não é isso? Jesus ressuscitou e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai e ele intercede por nós. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, intercede por nós. Diz a Bíblia em Romanos que o Espírito Santo também intercede por nós. Isso é uma obra completa, é uma obra perfeita na casa do Senhor. Isso é perfeito, isso é completo. Não confunda o pedido de oração que eu faço ao irmão que está vivo aqui com um pedido sobrenatural, com espiritual, porque isso já vira culto, já vira idolatria. É diferente, né? Eu pedi, irmão Paulo, ora por mim, eu oro por você. A Bíblia diz orar uns pelos outros. É uma coisa, é a oração dos irmãos que estão aqui nesse plano, né? Mas se o irmão Paulo partiu, ele está com Jesus, está lá na glória. A minha oração não é por Paulo, não. Para falar, irmão Paulo, né? Não, irmãos, isso aí já vira idolatria. Isso aí, né? Não confunda a intercessão de irmãos aqui, vivos, que estão nesse plano, com o que está no sobrenatural, porque já é outro mundo, é um mundo espiritual, já envolve culto, liturgia, oração, devoção. Daqui a pouco você vai dizer, Paulo, a ti, e fala, Paulo, a ti consagro o meu coração e minha vida. Já pensou? Vai dizer que isso não é idolatria? Paulo, a ti consagro o meu louvor. Já pensou? Não! Meu louvor é somente a Deus, minha adoração é somente a Deus. Jesus intercede por mim no céu. O Espírito Santo intercede por mim no céu. Sabe por que eu tenho que dizer isso? Porque a carta aos Hebreus me ensina isso. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Ele exerceu uma obra perfeita.
o sangue é do pacto eterno, foi o sangue dele. Eu tenho que dizer isso, porque se eu colocar mais pessoas nesse caminho, eu estou diminuindo a superioridade do pacto eterno, do sangue. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ser corajoso para dizer isso. O sangue foi do pacto eterno, foi uma obra completa, foi uma obra perfeita, tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Glória a Jesus. Então tudo isso, irmãos, tudo isso foi a formação da igreja. Ela é formada numa aliança superior. Por quê? Ela é formada numa aliança. A antiga aliança, que era a lei de Moisés, apontava para a nova. E o autor aos Hebreus mostra a superioridade de quem fundou essa igreja, né? Ele mostra a superioridade de Cristo com relação aos anjos, com relação a Moisés, com relação a Abraão, com relação ao Melquisedeque, com relação a todos os outros sacerdotes, e ele apresenta para nós um sangue de um pacto eterno. E se ele, tem mais coisa profunda, eu não tenho tempo de desenvolver, porque se o autor aos Hebreus no capítulo 1 fala que ele é a expressão exata do seu ser, Hebreus 1:8 diz, do Filho diz o teu trono, ó Deus. Então mostra que Jesus é Deus, mas mostra que foi o sangue dele, então ele é cordeiro, mas mostra que ele é o sumo sacerdote perfeito. Eita, por isso que Hebreus 7:25 fala que a obra é perfeita e completa. Porque em Hebreus fala que ele é Deus, e Hebreus fala que ele é cordeiro, porque é o sangue do pacto eterno, e Hebreus fala que ele é sacerdote. Jesus é o Deus que desce da sua glória para os homens, mas Jesus é o sacerdote que vai apresentar a Deus o sangue do cordeiro, mas o sangue é dele. Então ele é Deus que recebe, ele é o sacerdote que apresenta, e o cordeiro é ele que apresenta o seu sangue. Para que mais? A obra é dele. Por isso que fala em Hebreus 7, tudo isso sem sair de Hebreus. Hebreus mostra isso tudo. Hebreus mostra que ele é Deus, Hebreus mostra que é o sangue dele, e Hebreus mostra que é sumo sacerdote. Por isso que é sangue do pacto eterno, por isso que a obra é perfeita e completa, por isso que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Viu como é maravilhoso servir a Jesus, amado? Foi baseado nisso que a igreja foi formada. Hebreus mostra a igreja como subproduto disso. Aí sim nós temos a figura da igreja. Vamos lá para a gente concluir essa reflexão. A figura da igreja, né? Os elementos principais da igreja. Não vou terminar todos os elementos, só vou falar os que estão em Hebreus, os que Hebreus apresenta. Primeiro, a igreja tem o grande pastor, o sumo pastor da terra. Quem é o sumo pastor da igreja, né? O texto que a gente escolheu. Vamos a Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, o versículo 20. Diz assim, Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, aleluia, grande pastor das ovelhas. Então a igreja tem um sumo pastor, um grande pastor. Jesus é o pastor com P maiúsculo da igreja. Glória a Deus. Tem muitos louvores lindos, dentre eles aquele que diz, Jesus meu guia é, né? Guia é sinônimo de pastor. Jesus é o sumo pastor. Nós podemos passar por momentos tão difíceis, e a igreja sempre passou por eles. Jesus mesmo, ele não disse que nós teríamos sempre momentos de facilidade. Ele falou, no mundo vocês não. Mas eu posso ter certeza de uma coisa, eu não estou sozinho, você não está sozinho. Nós temos um sumo pastor, e esse pastor cuida de você, ele cuida de nós. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Todos nós somos ovelhas do seu pasto. Eu tenho um sumo pastor, você tem um sumo pastor? Eu não quero dar uma palavra triunfalista para você,
mas eu tenho que ser honesto, te dar uma palavra real. Nós não somos um corpo sem cabeça, nós não somos ovelhas sem pastor, nós temos um sumo pastor. Jesus cuida da igreja. Glória a Deus, você crê nisso? Jesus cuida da sua igreja. Ai, como cuida. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Então a igreja tem um sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus. Ele mesmo falou em João 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. Tenho ainda outras ovelhas. Jesus falou isso há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. E eu louvo a Deus que quando Ele falou tenho ainda outras ovelhas, Ele pensou na gente aqui. Ele pensou nas ovelhas do século 20, 19, 18, 17, 21. Tenho ainda outras ovelhas. Ah, Jesus pensou em mim. Jesus pensou em você. Você é querido por Jesus. Quem é a ovelha de Jesus aí? Glória a Deus. Ele cuida do seu rebanho. Jesus é o sumo pastor das ovelhas. E tem a igreja. Nós temos duas manifestações da igreja. Eu já falei aqui mais de uma vez para a PCN. Nós temos duas manifestações de uma única igreja. Primeiro, nós temos a manifestação da igreja universal de Cristo na terra, não é? A única igreja que é universal, que é formada pelo rebanho de Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. Veja, volte uma folha, Hebreus capítulo 12, 24 e 25, diz assim, ou talvez na sua ainda esteja na mesma página, né? Hebreus 12, 22, 22 a 25, perdão, Hebreus 12, 22 a 25, né? Hebreus 12, 22 a 25, diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. É até o 25 que eu falei, né? E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra divertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte. De onde? Lá dos céus. Porque ele, nessa época que foi escrito, Jesus já tinha ressuscitado e estava lá nos céus. E o autor fala que ele é intercessor, e aqui fala que ele é mediador. Então Jesus é mediador aqui, e no capítulo 7 é intercessor. Ele é intercessor, mediador e está no céu. Quando ele fala, mas tem chegado ao Monte Sião, cidade de Deus, Jerusalém, é que espiritualmente a igreja, ela é Jerusalém espiritual. Espiritualmente, simbolicamente, a igreja é Monte Sião, e Monte Sião, na Bíblia, é sinônimo de Jerusalém. É um termo sinônimo. Lá em Apocalipse fala que mostrar-te ele a noiva do Cordeiro e viu a nova Jerusalém, é um simbolismo da igreja também. A igreja é contada como Jerusalém espiritual. Tem chegado a Monte Sião, cidade de Deus, e Jerusalém celestial, é uma figura do corpo de Cristo. A igreja é Jerusalém, e ela está nessa dimensão espiritual, porque ela está em miríades de anjos, né? Ela está nesse âmbito. A igreja está aqui na terra. Nós estamos aqui em um corpo limitado às coisas dessa vida, mas nós somos do céu. Nós temos a nossa dimensão do céu, né? Tem de chegado ao Monte Sião. A igreja é esse corpo místico de Cristo, corpo espiritual de Cristo aqui na terra. Jerusalém celestial. Isso é a igreja de Cristo. É a única igreja de Cristo. Cristo só tem uma igreja. Podemos ter nomes diferentes em nossas denominações, mas o corpo é um só. A igreja de Cristo é uma só. Amém? E eu sempre falo que essa igreja coletiva, universal de Cristo, ela é formada de vários indivíduos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, né? O coletivo
na Bíblia Sagrada, o coletivo na Igreja de Cristo é simplesmente pegar um monte de pessoas, juntar e agora é o coletivo. Não, Deus não está interessado nisso. Esse coletivo é subproduto de vários indivíduos que pessoalmente tiveram um encontro com Cristo. Eu individualmente, se eu fui lavado pelo sangue de Jesus, faço parte dessa igreja. Se o irmão individualmente, se a irmã individualmente, se o irmão individualmente, entendeu? Os vários indivíduos formam o corpo. A isso, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, lá no Oriente Médio, lá na África, lá na Oceania, onde estiverem milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que foram lavados pelo sangue do pacto eterno, eles formam a igreja. E quem é? Jesus sabe. Quem vai ser arrebatado? Jesus sabe. Quem é a sua igreja? Não se preocupe, Jesus não se confunde, Ele sabe. Sabe ou não sabe? Ele sabe quem é a sua igreja. Agora, e eu tenho que saber se eu sou? Tem. Quem é da igreja tem que saber se é. E se eu não souber? Está pegando. Resolve isso. Resolve isso. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me lava com o sangue de Jesus, eu te confesso como meu Salvador. Opere em mim um novo nascimento. Glória a Deus. Então, meus amados, essa é a Igreja Universal de Cristo. Mas além da Igreja Universal de Cristo, eu glorifico essa com os desigrejados, né? Que Hebreus também aponta a igreja local. Não aponta apenas a igreja universal, aponta a igreja local. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Viu tudo isso em Hebreus? Quanta coisa de igreja boa parece? Hebreus capítulo 10, 24 e 25. 10, 24 e 25. Diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Isso é antigo, né, irmão? Isso é desde aquela época. Esses espertalhões que pensam que sabem, mas não sabem nada. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ou seja, ao contrário disso, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse? É o dia escatológico, né? O dia escatológico. Ou seja, quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, o autor está dizendo que mais nós devemos nos congregar. Eu nem vou dizer que parecia profético, porque foi profético. Ele está dizendo que quanto mais fosse se aproximando o dia, mais os sinais da vinda de Cristo iriam se manifestar. E dentre eles, os falsos ensinadores dizendo que não é preciso congregar. Mas justamente o contrário. Quem está assistindo esse vídeo aí e não está congregando igreja nenhuma, acha que está superior a isso, até se decepcionou. Você precisa congregar, irmãos. Você precisa congregar, minha irmã. Você tem uma igreja. Já vou falar, membro tem pastor. Eu vou fechar com isso aqui, é muito bom, né, Gustavo, isso aqui, porque, não, quem é o seu pastor? Sabe o que os espertalhões falam? Quem é o seu pastor? Jesus. Jesus, meu, me amo esse. Seu pastor Jesus. É mesmo? Então vamos, espera o final desse estudo. Quem tem Jesus como pastor? Meu pastor é Jesus. É mesmo? Então tá, segura aí. Mas nós, deixa eu não perder esse raciocínio. Crente congrega, ovelha congrega, igreja. Sim, local que nós escolhemos. Se não tivesse lugar para comprar, para construir, se reunisse nas catacumbas, se reunisse. Mas se podemos ter para poder ter sala de aula para ensinar para a criança, para poder cantar juntos, não é? Para poder fazer o melhor para o Senhor, Deus recebe isso e consagramos ao Senhor. Não caia nesse engodo do diabo. Nós estamos momentaneamente impedidos por uma questão nova e compreendemos isso e respeitamos isso.
Mas não podemos perder o senso de corpo. E breve, a igreja toda vai poder se reunir nos seus locais de culto. Eu creio nisso, você crê? Você já vê pelos olhos da fé os irmãos se reunindo todos de novo no seu local de culto, onde nós consagramos. E Jesus se agrada disso. Então o pastor, a igreja tem que ter contato um com o outro. Membro tem que ter contato um com o outro e contato com o seu pastor. Não é isso? Eu ainda digo mais. Se você está aqui agora porque o teu pastor não está fazendo culto online nesse horário, já fez, tomara que você tenha assistido. Deixa eu falar uma palavra difícil, porque não sei se todo pastor tem coragem de dizer isso, não é? Não sei se eu vou perder umas 4 ou 5 visualizações. Mas se nesse momento teu pastor está conversando com as ovelhas e você é de lá, o que você está fazendo aqui? Se teu pastor está falando com a igreja lá, tem que ter coragem para dizer isso, né? Teu pastor está preocupado lá com você, é o teu pastor. Você está tendo agora, não é isso? Se ele está agora, nesse momento, fazendo, porque ele quer o corpo reunido. Agora, você é DCM, está aqui, né? Ligadinho. Você não tem igreja, está procurando, amém? Chega mais. Deu para entender a diferença? Está orando, você chega mais. Deu para entender? Você não está em igreja nenhuma desigrejado? Para com isso, rapaz. Para com esse negócio. Não é isso? Não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. A igreja congrega. Crente tem igreja. Amém? Nós estamos repetindo temporariamente por motivo de força maior. E por que eu tenho vindo aqui? O que eu tenho gravado? Não é? A gente, pastor, louva a Deus pela vida dos pastores. Não é autoexaltação de forma nenhuma, mas como eu quero glorificar a Deus pela vida de pastores e obreiros, que nessa época tão difícil, né? Vai em hospitais, vai em cemitério, vai em enterro, né? vai nas casas e vai lá, e são muitos e muitos que eu sei que estão fazendo isso nesse momento difícil. Louva a Deus pela vida desses homens, não é? Louva a Deus pela vida da igreja que está entendendo, que está num momento difícil, mas não está deixando de congregar. Você que está ligado aqui está entendendo o que é isso. Se você que é membro da DCM, amado, e você está aí ligado, você está entendendo o que significa não deixando de congregar, porque você está aí online, você queria estar aqui, não pode, mas você está congregado comigo. Amém? Estamos congregados agora? Espiritualmente estamos. Mas quando acabar isso aqui, vamos estar juntos aqui, aprendendo a palavra do Senhor, cultuando. Eu não sei se é uma palavra muito para glória a Deus e aleluia, mas a palavra que Deus me deu, e ela é bíblica, e ela é do Senhor. Você não pode perder o senso disso. A igreja nunca vai acabar, ela vai sempre existir, e ela sempre vai ter a importância de congregar. Crente congrega. Amém, amados? Ovelha congrega. Glória a Deus. Então eu falei da igreja universal, é única, mas tem igreja universal e tem igreja local. O que é igreja local? É parte da igreja universal. A igreja universal é subproduto de muitas igrejas locais. Se fizesse um organograma, num círculo, assim, aquele círculo bem grande, igreja universal única, aí você vai fazer vários risquinhos assim: igreja local, igreja local, igreja local, igreja local, igreja local, igreja local, faz parte de uma única igreja universal. Está entendendo? Quando fala universal assembleia, não é nome de duas denominações, não. É o ajuntamento universal dos santos na terra. Agora pega essa: eu faço parte da igreja universal de Cristo na guerra. Congrega onde? Não, congrega onde eu quero, na minha casa. Não, filho. Se dentro desse organograma várias igrejas locais compõem a igreja universal, se você faz parte da igreja universal, você congrega, você faz parte de uma igreja local. Glória a Deus. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Paulo fala: quando vos reunir, está falando para a igreja, lá em Corinto, tem salmo, tem hino, né? Tem profecia, faça-se tudo para edificação, tem língua.
Então a igreja se reúne, Deus fala por meio da sua igreja. Lembra quando eu li para vocês num culto desses aqui gravado? Efésios 3:10, que a multiforme sabedoria de Deus é manifesta aos principados e potestades por meio da igreja. Quer dizer que quando a igreja se congrega, reúne, cultua, tem segredos diretos de Deus, sai do forno fresquinho, que vai direto para a igreja, e os anjos sabem depois da igreja. Vai direto de Deus para o culto, e os anjos sabem pelo culto. Sabia disso? Porque a igreja é canal da multiforme sabedoria de Deus. Então, amado, digitem comigo: crente congrega. Glória a Deus. Então a igreja tem, já encerrando, o sumo pastor da igreja. Quem é o sumo pastor da igreja? Jesus é o sumo pastor da igreja, amém? Nós temos a igreja universal de Cristo na terra. Quem é essa igreja? Está escrito em Hebreus 12, é a Universal Assembleia dos Santos. Mas nós temos as igrejas locais, que está em Hebreus capítulo 10, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns, ou seja, não deixando de congregar. Então nós temos Cristo, o sumo pastor, nós temos, a igreja universal, que é formada de muitas igrejas locais, está certo até aí? E nós temos os pastores locais, que são os servos do sumo pastor. Jesus, o sumo pastor, e tem os pastores locais. Isso o Hebreus não mentiu. Vamos, não saímos de Hebreus, Hebreus capítulo 13, por favor. Hebreus capítulo 13, vamos ler 2 versículos. Eu já estou encerrando esse estudo. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias. Alguma versão diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Porque a palavra grega é poimen, é um termo carinhoso para o bispo, Lembrai-vos dos vossos pastores, poimen, ou dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus. Ou seja, pastor tem que falar a palavra de Deus, é a ele que compete isso. É bom quando ele reparte isso, mas Jesus vai cobrar de quem? Concorda comigo? Por isso que Apocalipse fala: ao anjo escreve, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito de sua carreira, imitai-lhe a fé. Agora é chibatada para nós. Ou seja, o pastor tem que ter uma postura tal, não é isso? Para que os membros possam se sentir estimulados e ver nele espelho, não é isso? Aí é chibatada para o outro lado, não é isso? Então, é verdade. Lembrai-vos dos vossos pastores, Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito de sua carreira, imitai-lhes a fé. Então aí manda lembrar dos pastores. Agora 17 diz: obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar contas a Deus. Eu acho maravilhoso esses 2 versículos. Primeiro fala, esses versículos, eles falam para membro e para pastor, não é? Esse versículo corta por toda. Aliás, a Bíblia é espada de 2 gumes, Assim como no 7 fala, lembrai-vos dos pastores, mas imitar-lhes a fé. Quer dizer, pastor tem que ser exemplo, O 17, para a igreja: obedecei vossos pastores, sendo-lhes submissos. Por quê? Porque velam por vossas almas. Glória a Deus. Por isso, nesse tempo difícil, os pastores verdadeiramente levantados por Deus, eles constantemente vão estar no risco, não tem jeito. Meu irmão, desculpa falar o nome dele aí, não avisei, além de médico, pastor também, estava conversando um dia desse sobre isso. Não adianta, o pastor vai estar na linha de risco, não tem jeito, tem observado, não tem como não estar, não tem como que a igreja não vai poder parar, vai estar no risco direto, porque velam por vossas almas. Aí é uma palavra de exortação, como quem há de prestar conta delas a Deus, para que o façam de que maneira? Com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Então, a igreja tem pastores locais, são servos de Deus, que são ovelhas. Esses pastores são ovelhas de Cristo, co-irmãos, somos co-irmãos, salvos para servir, servos para servir,
Então isso é igreja. Igreja é isso. Igreja tem um sumo pastor, que é Jesus. Não é isso que Hebreus está dizendo? A igreja tem um sumo pastor, que é Jesus, e ela é única, universal na terra, mas ela é formada de igrejas locais com pastores locais. Ou seja, a igreja verdadeira é formada por congregações que têm o seu pastor e que pregam a palavra de Deus, que têm as ordenanças deixadas por Jesus, batismo e ceia, que pregam a palavra do Senhor, que oram, que aguardam a vinda de Jesus. É importante eu dar uma mensagem como essa, nesses momentos em que naturalmente as pessoas tendem a dispersar. Não é verdade, irmãos? Não tende a dispersar? Já tem um mês já que já estamos nesse estado? Já tem um mês. Se no momento normal tem irmãos que já estavam dispersados, imagine o desafio de não poder vir aqui congregar. E eu sei, irmãos, é mais do que prova de que tem que congregar, porque quem está animado precisa estar injetando, está ali em contato. E eu percebi como pastor da DCM, e observando também outras igrejas, que quem já não estava muito firme, esfria mais ainda. O desafio é maior. Acabando esse período, eu vou estar ainda mais convencido que crente congrega. Eu vou estar mais convencido que membro congrega e tem pastor, e precisa estar ligado. Eu não sei se todos os membros da DCM estão ligados, se todos podem ou não, mas eu sei que tem alguns poucos que não acessou nenhuma vez. Como está a vida espiritual? Como está a tua vida espiritual? Meu desejo era que todos nós estivéssemos aqui. Mas saiba de uma coisa: a igreja de Cristo congrega. A igreja universal de Cristo é formada por congregações. Temos um sumo pastor que instituiu pastores. Ah, pastor, mas se o pastor não for verdadeiro, se não é verdadeiro, filho, zarpa. Eu sei de uma coisa: a minha denominação não é a única verdadeira, tem muitas outras levantadas pelo Senhor. Tem ou não tem? Muitas igrejas sérias, igrejas de Deus, mas eu sei em quem tenho crido e onde estou. Tenho muito orgulho de pertencer à Assembleia de Deus, uma igreja séria, formada por homens sérios. Tenho orgulho, sim, né? Tenho uma página no Face que é a história das Assembleias de Deus. Aí está lá a primeira convenção geral, primeira reunião, Gustavo, da convenção geral, que estava Otto Nelson, Gunnar Vives, Daniel Berg, primeira convenção geral. Aí eu falei assim: poxa, que alegria fazer parte da convenção geral que começou com esses homens. Tem limitações? Tem defeitos? Tem, mas tem sério, é sério. Começou com missionários, homens de Deus que vieram lá do seu país, abdicaram de tudo, né? Foram batizados com o Espírito Santo, cheios do poder. Aí, desculpa, aí tem uns bobalhão que pensa que sabe alguma coisa e questiona uma igreja tão séria como essa, e tantas outras denominações sérias, igrejas sérias, que começaram com homens de Deus. Isso? Então, eu posso dizer, eu estou numa igreja séria, faço parte de uma denominação séria, e tem outras também sérias. Essa é a igreja de Cristo. Agora, a igreja de Cristo é uma só aqui na terra, formada por homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Eu quero fechar essa palavra, acredito, vamos acabando de 9. Eu quero fechar aqui, voltando ao texto original, depois de falar disso tudo. Aí o autor diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno, já expusemos isso, o pacto eterno é o sangue perfeito de Jesus, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe. Sabe o que ele está dizendo? Se Deus o Pai fez uma obra tão profunda, que pelo sangue do próprio Jesus ressuscitou a Jesus, Ele vai nos aperfeiçoar. Vos aperfeiçoe em toda boa obra. Meu desejo, a minha oração é que o Deus de paz te aperfeiçoe em toda boa obra. Amém?
o Deus de paz te aperfeiçoe em toda boa obra, não desviando, mas aperfeiçoando. A luz do justo é como a aurora que vai brilhando até chegar dia perfeito. Ainda não somos, chegaremos até chegar o dia perfeito, não é isso? Então Ele nos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazer de a sua vontade, ou seja, fazer em nós a vontade dele, operando em nós o que perante Ele é agradável. Então a igreja de Cristo tem que fazer o que é agradável a Deus, não a nós, né? O que perante Ele é agradável, glória a Jesus, por meio de Jesus Cristo, ou seja, pela intercessão de Jesus Cristo, pela mediação de Jesus Cristo, pelo sangue do pacto eterno, o Senhor nos aperfeiçoe. Amém? Então, quando ele fala, por meio de Cristo, o Senhor nos aperfeiçoe para fazer toda boa obra, ele está dizendo, pelo sangue do pacto eterno, está escrito em Hebreus, né? Aqui em Hebreus 13, pela intercessão, está escrito em Hebreus 7:25, e pela mediação, que está escrito também em Hebreus, pela mediação de Jesus Cristo, que Ele nos aperfeiçoe para fazermos a sua vontade, a vontade dEle. Aí ele diz, a qual seja glória para todo sempre, amém. A única glória tem que ser de Deus, o único glorificado na igreja é Deus. Então nós somos aperfeiçoados para fazer uma grande obra para a glória de Deus. DCM, você que faz parte da igreja de Cristo, nós fomos chamados, estamos sendo aperfeiçoados para fazermos uma grande obra, e essa grande obra é para a glória de Deus. Em nome de Jesus, a igreja não vai se enfraquecer. Em nome de Jesus, depois desse período, a DCM não vai estar mais fraca, ela vai estar mais forte. Você crê nisso? Amém. Ela não vai diminuir, ela vai crescer mais, porque o Deus de paz nos aperfeiçoe. Eu quero que essa palavra seja prática para a nossa igreja, que Ele nos aperfeiçoe, não, que nós não dispersemos, mas sejamos aperfeiçoados, que DPI não disperse, mas seja aperfeiçoado, que adolescente não disperse, mas seja aperfeiçoado, que juventude não disperse, mas seja aperfeiçoado, que varoas e irmãs não dispersem, mas sejam aperfeiçoados, que varões não dispersem, mas sejam aperfeiçoados, que orquestra não disperse, mas seja aperfeiçoado, que ministério de louvor congregacional não disperse, mas seja aperfeiçoado, que coral reviver não disperse, mas seja aperfeiçoado, que obreiros não dispersem, mas seja aperfeiçoados, que congregações não dispersem, mas seja aperfeiçoado, toda a DCM, e não só a nossa igreja, mas a igreja de Cristo, nesse momento difícil, no Brasil e no mundo, não disperse, mas seja aperfeiçoada, que pelo sangue do pacto eterno vos aperfeiçoe. Quem quer ministrar esse versículo hoje? Amém? O Deus de paz, no meio dessa guerra, dessa pandemia, desse momento tão difícil, o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer Jesus dentre os mortos, vos aperfeiçoe. O Jesus vos aperfeiçoe. Jesus te aperfeiçoe, Jesus me aperfeiçoe. Pastor, mas estamos numa época difícil, mas Deus nos aperfeiçoe por meio de Jesus. Que após esse culto nós sejamos ainda mais aperfeiçoados por meio de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Quantos recebem esse aperfeiçoamento por meio de Jesus? Em nome de Jesus, congreguemos ainda mais. Amém? Não apenas no sentido de que eu sou igreja, eu sou casa, eu sou igreja. Sim, é verdade, mas você é igreja, eu também sou, o outro também é. Nós vamos congregar ainda mais, ficar ainda mais unidos, não individualmente, como alguns estão dizendo. Eu sou igreja, eu sou casa, separado. Não, igreja não separa. A Bíblia diz em Provérbios, busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Igreja é congregação, igreja é corpo, igreja não é um membro isolado. Vamos congregar ainda mais, vamos ficar mais juntos. Enquanto não podemos reunir, vamos aumentar online, vamos congregar, vamos aperfeiçoar. Você pode glorificar o Senhor por isso, em nome de Jesus. E em breve, se Deus quiser, estaremos reunidos nas nossas congregações para fazermos a obra de Deus. Essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração na noite de hoje, que Ele aperfeiçoe a cada um de nós, em nome de Jesus.
Deixa eu fazer uma oração encerrando essa palavra, reafirmando os anúncios e estaremos encerrando. Pai amado, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que foi ministrada esta noite, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te louvo por esse estudo baseado na carta aos Hebreus. Que carta maravilhosa, Senhor. Ó Deus, que tanto fala aos nossos corações, que essa palavra caia em boa terra e possa dar o seu fruto, o fruto que Te aprover, Senhor, que glorificar o Teu nome, para a glória do Teu nome, quem Tu quiseres que chegue, que sejamos apenas instrumentos, canais do Teu Espírito, para o louvor da Tua glória. Abençoa os membros da DCM, os membros das outras igrejas e aqueles que ainda não têm um encontro com Cristo, que possam fazê-lo esta noite e possam confessar a Jesus como Senhor das suas vidas, em nome de Jesus. Amém.